Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na primeira meditação, nós falávamos de que Maria soube escutar sempre a voz de Deus. Tanto as palavras explícitas no anúncio do anjo, como as inspirações interiores quando meditava no coração, coisas que não entendia e achava dentro do coração a luz de Deus, como através dos acontecimentos em que também, meditando no coração, exercendo a fé, cheia de fé, descobria o caminho de Deus, embora não parecesse ser caminho de Deus. Da mesma forma, ela que ouvia a voz de Deus, também ouvia a voz do Senhor nas necessidades do próximo. E é muito bom meditar nesse traço da sua alma, que vai ser o tema dessa nossa meditação, contemplando o mistério da visitação de Nossa Senhora. Na primeira meditação lembrávamos da Anunciação, quando o arcanjo São Gabriel, embaixador de Deus, para revelar a Maria a vocação que Deus reservou para ela desde toda a eternidade, quando lhe comunica que será a mãe do Cristo, do Messias. Nossa Senhora pergunta como será isto, pois não conheço homem. O arcanjo São Gabriel a tranquiliza e diz: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Esse conceber em seu seio vai ser por obra do Espírito Santo. Vai ser uma intervenção direta de Deus, um milagre de Deus. E o anjo São Gabriel lembra a Nossa Senhora que para Deus não há nada impossível. E dá um exemplo. Também Isabel, tua parenta, aquela mulher que já tinha chegado a uma certa idade, sem conseguir ter filhos, com essa mágoa dentro do coração, também ela, Isabel, concebeu um filho na sua velhice, o que seria futuramente São João Batista. E já está no 6º mês aquela que é tida por estéril. Porque para Deus não há nada impossível. O que acontece? Que logo depois do anúncio do anjo, de Maria dizer: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, logo depois de se realizar o milagre feito pela força divina do Espírito Santo, da concepção do Verbo de Deus em suas entranhas, o que seria lógico esperar é que Nossa Senhora ficasse concentrada nesse acontecimento impressionante
indescritível, totalmente impensado da sua vida, concentrada procurando assimilar, procurando amadurecer o que nela tinha acontecido. E, no entanto, o Evangelho diz outra coisa. Diz que naqueles dias Maria se levantou e foi às pressas às montanhas de uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias, o marido de Santa Isabel, e saudou Isabel. Quer dizer, Nossa Senhora não fica concentrada em si mesma, mesmo que tinha motivos, e motivos bons, santos, mesmo que tivesse isso. Nossa Senhora captou uma coisa que o anjo disse só indiretamente, a título de um exemplo do poder de Deus, mas não pediu nada. Mas ela captou. Se Isabel, com a idade que tem, está esperando um filho, sem nenhuma experiência anterior disto, estará precisando de ajuda. Imediatamente ela levantou-se e, com certeza que foi acompanhada por São José, ela se dirigiu à região das montanhas perto de Jerusalém, aquele povoado da Ain Karim, onde morava Isabel, e ficou ajudando-a até o nascimento de João Batista. É um bom retrato do espírito de Nossa Senhora, desse espírito que nós deveríamos imitar. Bento XVI tem um comentário muito bonito essa virtude de Nossa Senhora, de estar desprendida de si e voltada para Deus e para os outros com uma leveza, com um carinho, com uma suavidade fantástica. Diz, o fato de ela estar totalmente junto de Deus é a razão pelo qual se encontra também próxima dos homens. Por isso pode ser a mãe de toda consolação e de toda ajuda. Uma mãe à qual, em qualquer necessidade, todos podem dirigir-se na própria debilidade e no próprio pecado, porque ela tudo compreende e para todos constitui a força aberta da bondade criativa. Mediante o sério sentir juntamente com Deus, o seu coração alargou-se. Nela, a bondade de Deus aproximou-se e aproxima-se muito de nós. Assim, Maria está diante de nós como sinal de consolação, de encorajamento e de esperança. E é exatamente isto o que aconteceu com Santa Isabel, que seu coração, também ajudado pela graça do Espírito Santo, transbordou de alegria quando viu Nossa Senhora e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. De onde me vem essa honra de vir a minha mãe do meu Senhor? E também João Batista, ela estava no 6º mês, diz o Evangelho de uma maneira muito expressiva, que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança estremeceu, deu pulos, diz literalmente, no seu seio. Estremeceu, deu pulos de alegria. Nossa Senhora foi, pela primeira vez, medianeira das graças de Deus. Nossa Senhora tem essa leveza para se dar aos outros, porque não está voltada para si mesma. Não está nem em si mesmada, como que se admirando a si mesma dos privilégios recebidos de Deus, nem muito menos está carregando esses fardos, esse chumbo de preocupações, de ansiedades, de desconfianças, de ressentimentos, que às vezes nós carregamos e nos tornam pesados. Estamos tão voltados para as nossas preocupações que nem vemos o que os outros estão precisando, o que seria bom para os outros, o que seria um serviço
Às vezes uma coisa tão simples como fazer boa cara ou dar-lhes um sorriso. Nossa Senhora descarregava nas mãos de Deus todas as suas preocupações. E assim a sua alma ficava capaz de sintonizar imediatamente com as necessidades e o bem do próximo. Isso me recorda a experiência que eu agradeço a Deus constantemente de ter podido conviver durante 2 anos na mesma casa com São José Maria, em Roma, quando um bom grupo de seus filhos estávamos nos preparando para o sacerdócio. São José Maria não teve uma vida fácil. Problemas materiais, o pai se arruinou, passou anos de necessidade, depois teve incompreensões, depois teve perseguições mesmo, perseguições nos anos da Guerra Civil Espanhola, em que ele era perseguido por ser padre e perseguido de morte pelos anarcos-sindicalistas e os comunistas, que mataram milhares de padres. E, no entanto, ele dizia algo que nós comprovávamos, convivendo com ele, que era verdade. Ele diz: eu já chorei, muitas vezes, mas nunca perdi a paz. Ele, no sofrimento, se sentia filho de Deus, filho pequeno cuidado por Deus e cuidado por Nossa Senhora. E por isso, nos momentos mais difíceis de contrariedades, de perseguições contra a obra que Deus lhe tinha confiado para que ele fundasse e levasse para frente, o que fazia era, quando dizia, não tendo ninguém a quem me agarrar aqui na terra, então corria para os pés de Nossa Senhora. E assim foi a sua romaria ao Santuário de Loreto, nos anos 50, 51, quando consagrou o Opus Dei ao Coração Imaculado de Maria. E foi tantas outras vezes. Também São José Maria não carregava problemas pessoais. Ele dizia uma coisa que nós percebíamos que era verdade, que às vezes ao chegar à noite e fazer exame de consciência, diz que falava com Nosso Senhor e lhe dizia: Senhor, não sei muito o que pensar, porque é que não pensei em mim mesmo, hoje só pensei em ti e nos outros. E é verdade, era verdade. Só pensava em Deus e nos outros. Por isso aconteceu, eu no ano de 1954 estava em Roma. Eu às vezes brincando digo, era anteontem, sobretudo quando falo com gente mais jovem, que o ano 54 para eles é como a época dos dinossauros. Naquele ano 54, ele que padecia de diabetes, teve um choque anafilático que o deixou a 1 milímetro da morte, muito perto da morte. Ele não quis que nós nos preocupássemos, até que se restabelecesse e voltou a aparecer um pouco mais magro, mas nós que éramos todos já universitários formados, não percebemos nada. Feliz, alegre como sempre, não queria nos preocupar, só queria nos trazer ânimo, bom espírito, amor de Deus, zelo apostólico. Não pensava em si mesmo. Não carregava o chumbo pessoal, nem o descarregava nos outros, como às vezes fazemos nós. Carregamos os nossos problemas que não sabemos abandonar nas mãos de Deus e compartilhar com Deus, como fazia Nossa Senhora, ponderava no coração até que se fizesse a paz na alma e visse claro, isto é a vontade de Deus.
às vezes nós não sabemos fazer isso. E justamente porque carregamos um eu demasiado pesado, é que depois ficamos como que incapacitados de ver os outros com os olhos com que os via Nossa Senhora, com que os via Jesus. E descarregamos esse peso nosso em forma de mau humor, de alheamento, de distração, de cara fechada. Pensamos ao Nosso Senhor que nos ajude. Eu falo de leveza por contraste com o peso, com o fardo que às vezes nós carregamos na alma. E Nossa Senhora nos pode ensinar a descarregar. Como diz São Pedro na sua primeira carta, a jogar no mar, a alijar as nossas preocupações, e o argumento que dá é que Deus cuida de nós, e Nossa Senhora também, porque Ele tem cuidado de vós, diz São Pedro, no capítulo 5 da sua primeira carta. Por isso, porque tinha essa leveza, gosto de utilizar essa palavra, São José Maria podia aconselhar. E aí me vem outra lembrança, e é uma lembrança daqui do Brasil, onde São José Maria esteve uns bons dias, uns 9 dias, em São Paulo. Numa das últimas reuniões, teve reuniões com muitas pessoas, reuniões que ele chamava de catequese, porque procurava transmitir os conteúdos da fé, do amor a Deus, da doutrina, da confiança em Deus. E numa das últimas reuniões que teve, um senhor muito bom, um santo homem que já faleceu, que italiano, que se chamava Renzo, contou ao padre, José Maria contou que ele tinha um problema de saúde que o afetava fazia anos. Na realidade, ele estava na Itália durante a Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra, e padeceu muito naqueles tempos. Tanto assim que lhe ficou a chamada psicose de guerra, a síndrome do pânico. Não conseguia sair à rua, sendo um homem bom, santo, trabalhador, não conseguia sair à rua se não estava acompanhado. Ele perguntou a São José Maria se essa psicose de doente não poderia afetar também e prejudicar a vida espiritual. E olha a resposta que deu São José Maria. Não sei que experiência terá você da doença. Eu tenho um pouco. Estive gravemente doente muitos anos. E você vai dar risada da minha psicose. Fiz com que instalassem uma campainha no meu quarto ao alcance da mão. Disse, pelo menos toco. E ao ouvir a barulheira, vocês vêm dar-me a extrema unção. Porque aquela campainha, uma vez acionada, tinham que ir longe para desligá-la. E falava, chegava a noite e eu dizia, Senhor, não sei se vou levantar-me amanhã. Dou-te graças pela vida que me deres e estou contente de morrer em teus braços. Espero na tua misericórdia. Pela manhã, ao acordar, o primeiro pensamento era o mesmo. E a psicose de doente? Fora, ia-se embora. E eu sou um pobre homem. Se, com a graça de Deus, eu podia fazer isso, os outros também podem. Também nós podemos imitar Maria e podemos imitar a grande lição que o Senhor nos quis dar, que o Filho do Homem, o Filho de Deus, não veio a este mundo para ser servido, mas para pensar em si e pensar que tinha direito disso, direito daquilo, que tinham que ajudá-lo, mas para servir e dar a vida, para a salvação de muitos, para resgate de muitos. Isso os seus apóstolos o compreendiam, demoraram. Eram como nós, cabeça dura. De tal maneira que no mínimo 3 vezes Jesus teve que ter paciência com eles. Vou lembrá-las rapidamente.
De uma dessas vezes fala São Marcos, no capítulo 8, que quando estava voltando Jesus para casa, estava naquela época, início da sua vida pública, morando em Cafarnaum, perto do lago de Tiberíades. Os apóstolos iam atrás dele. Estavam cochichando, conversando. E quando chegam a casa, Jesus pergunta: "O que estavais falando pelo caminho?" E os apóstolos ficaram em silêncio, envergonhados. Calaram-se porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Qual tem mais valor? Qual será o maior no reino de Cristo? E sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: "Se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servidor de todos." E tem um gesto bonito, Jesus. Chamou uma criança. Os que corriam por lá, a colocou junto de si e falou: "Se não vos fizerdes humildes como crianças, não entrareis no reino dos céus." A segunda vez foram 2 irmãos junto com a mãe. Foram Tiago e João pedir a Jesus, e era a mãe a porta-voz, para ver se assim comovia melhor a Nosso Senhor. Diz que estes 2 filhos meus se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda, ou seja, ocupem os primeiros lugares. E Jesus diz: "Não sabeis o que pedis." E lhes fala de que o reino deles será conquistado, o reino dele, de Cristo, na humilhação, na entrega total da cruz, bebendo o cálice, de que depois falaria na oração do morto. E como havia indignação entre os outros, porque como é que vocês querem passar da nossa frente? Os apóstolos eram humanos e ainda não tinha vindo o Espírito Santo para lhes dar a grande fortaleza espiritual. E então Jesus diz: "Os chefes das nações as dominam, os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servidor. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem," ele, Jesus, Filho do Homem, uma expressão do Antigo Testamento referente ao Messias, assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por uma multidão. E a terceira vez foi nada mais e nada menos que na última ceia, já quando Jesus ia se encaminhando para a paixão, para dar a vida na cruz. E Jesus, que faz? Se coloca como o último escravo, o último servidor, aos pés deles, lava os pés, e depois diz: "Entendeis o que eu fiz convosco? Se eu vos chamei, se vós me chamais, perdão, de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Mas se eu, sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis fazer a mesma coisa uns com os outros. Se o compreenderdes e o praticardes, sereis felizes." E agora voltemos a Nossa Senhora, que é do exemplo dela que nós queremos aprender de uma maneira especial. Quer ver clarissimamente como era o coração de Nossa Senhora? Já o estamos vendo. Nós vamos agora ao Evangelho de São João, quando Nossa Senhora e depois Jesus e seus discípulos foram convidados para uma festa de casamento na cidade de Caná, as bodas de Caná. Aquelas festas duravam dias, vários dias. E chegou um momento que Nossa Senhora, com aquele coração atento às necessidades dos outros, percebe que pode haver um fiasco para os pais dos noivos e os noivos, porque tinham calculado mal a bebida. E havia muita gente, parente, gente
das aldeias próximas. E ia faltar vinho antes da hora. E se dirige a Jesus e lhe diz, não tem vinho. Eles não têm vinho. Jesus parece não ligar para ela. E isso que tem a ver conosco, diz. Mas ela sabe que Jesus sempre a escuta. E então diz aos servidores, fazei o que ele vos disser. E já sabe o que Jesus fez. Atendendo sua mãe, como sempre atende. E pensando na alegria de uma festa da qual ele estava participando. Pensando naqueles noivos no dia do casamento, nos parentes deles, nos pais deles, faz o milagre de transformar a água em vinho, nos grandes depósitos, água em vinho. Jesus ouve a oração da sua mãe, que está voltada para os outros, para o bem dos outros. A oração latina mais antiga da história da Igreja é a seguinte. É muito bom rezar essa oração. Se encontra nos livros de orações. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as súplicas que em nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Virgem gloriosa e bendita. Como é importante na nossa vida confiar nessa mediação de Nossa Senhora. Maria, trazendo Jesus, o Salvador, no seu seio, consegue que o Espírito Santo inunde a alma de Isabel e do filhinho que Isabel trazia no ventre. Os encha de alegria. Cristo, no ventre de Maria, se utiliza dela. Ela faz a ponte, como uma mediação. Isso Cristo quis que fosse sempre. Eis a tua mãe, ela vai cuidar de você. Não se esqueça que ela está olhando para você. Não olhando como que só, no sentido de vendo, mas como se diz que uma mãe olha pelo filho. Que é a mesma coisa dizer, está sempre vigilante, atenta, cuidando. O melhor sinal que o bebê dá de estar tossindo, de estar gemendo, de estar... A mãe capta. Nossa Senhora é assim, é assim. Olha aqui umas palavras bonitas do Papa Francisco. Uma oração que ele fazia faz uns anos. Que eu nunca duvide, se dirige a Nossa Senhora, de que você me olha com a ternura de sempre. E que esse olhar me ajude a olhar melhor os outros, a encontrar-me com Jesus Cristo, a trabalhar para ser mais irmão, mais solidário, para encontrar-me mais e mais com os outros. Mãe, presenteie-nos com o seu olhar. E insistia nessa ideia. Nós precisamos desse olhar terno, desse olhar de mãe, desse olhar que nos destranca a alma, tira o chumbo da alma. Seu olhar está cheio de compaixão e de cuidado. E por isso dizemos-lhe hoje, Mãe, presenteie-nos com o seu olhar. Olha por nós. Porque o olhar de Nossa Senhora é um presente, não se compra. É um presente dela, é um presente do Pai e um presente de Jesus na cruz, que diz, eis a tua mãe. Mãe, presenteie-nos com o seu olhar. Eu quereria terminar esta meditação com um detalhe que, pelo menos, lhe confesso que a mim me deu muita alegria. É um detalhe relativo a uma pessoa de grande valor, que é considerado o maior poeta moderno de Portugal, inclusive da língua portuguesa nos tempos modernos, Fernando Pessoa. Mas que a vida toda dele, menos na infância e na primeira adolescência, ele se afastou de Deus e chegou a criar na sua alma aversão contra Cristo. Nota-se, por exemplo, nas cartas que ele escrevia a um colega de letras, literato,
Sá Carneiro, lá em Portugal. Falava com desprezo do cristianismo, dos cristãos. Ele tinha seus problemas e Deus o deve ter amparado e compreendido. Não faz muito, uma professora da USP, da FEFELESH, de Letras, que é especialista em Fernando Pessoa, no estudo de Fernando Pessoa, fez um estudo sobre os últimos anos e os últimos tempos da vida de Fernando Pessoa e pôs em destaque um poema que ele escreveu dirigido à Virgem Maria 3 meses e 9 dias antes da sua morte. Um homem que parecia que ia morrer como um ateu, que ia morrer como aconteceu com algum escritor, inclusive aqui no Brasil, que não quis receber os sacramentos dizendo, não, é que eu não creio. E outro escritor aqui, que no seu testamento diz, não quero na minha morte nenhum sinal de coisa religiosa. Não quero orações, não quero cruzes, não quero rezas, não quero padres, não quero missas. Esse pobre homem que poderia ter morrido assim, foi ajudado por Nossa Senhora. E olha o que ele escrevia. Mãe de quem não tem mãe, no teu regaço pousa a cabeça a dor universal e dorme, ébria do fim do seu cansaço. E tens na mão, usado e nunca imundo, o pequenino lenço maternal com que enxugas as lágrimas do mundo. Tudo indica que Nossa Senhora estendeu a mão a esse homem bom, valiosíssimo, e o levou com ela para o céu. Vamos recorrer a ela. Nesse período de confinamento, aproveitemos para rezar muito. Você está rezando um terço todos os dias. Alguns que eu conheço que rezam 2, 3 terços, alguns rezam o rosário inteiro. Peça ao Espírito Santo que infunda nas nossas almas essa devoção a Nossa Senhora, que é sinal de saúde espiritual e sinal seguro de salvação. E com isso terminamos com uma jaculatória que é inspirada no hino Stabat Mater, diz assim, coração dulcíssimo de Maria, preparei um caminho seguro na nossa vida, rumo à eternidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.